Bom, dito isso, né, nós temos que entrar diretamente na questão do Lula, que foi no final das contas, foi a grande questão da semana, embora tenha se dado no fim de semana passado, né? Nós estávamos aqui, sábado passado, fazendo análise política, e nós estávamos naquele, como é que se diz? Naquele suspense, sem saber o que efetivamente iria acontecer, né? Nós recebemos aqui, já quase no final da análise, a notícia de que o Lula havia se decidido entregar à polícia, e não pegamos a notícia que veio depois de que uma parte expressiva dos manifestantes no sábado impediram que ele se entregasse num primeiro momento, e depois acabaram deixando o homem escapar para a polícia, né? Então nós precisamos fazer uma análise, em primeiro lugar, de todos esses acontecimentos. Conforme nós falamos na semana passada já, queria reiterar aqui, a prisão do Lula é o resultado de uma sequência de erros, né, dos setores majoritários da Frente Popular, em particular do PT. Eu digo em particular do PT porque o PT é um partido que atua, né, efetivamente nessa questão do golpe e da prisão do Lula. Atua mal, mas atua, né? Por exemplo, eu acho inaceitável ver determinados setores da esquerda que não participaram absolutamente nada dessa luta criticar o PT porque o PT não luta, sendo que eles não participaram de nada, o que é uma coisa meio absurda. A maior parte das organizações de esquerda no Brasil não teve participação nenhuma. E o restante, né, algumas poucas, por exemplo, o movimento do Guilherme Boulos, o PCdoB, participaram de uma forma extremamente negativa, né? Procurando a todo momento conter o movimento, evitar a sua radicalização, etc. e tal. Então, os erros ficam por conta do PT, porque é ele que atua, né? O PT, o MST também atua como organização, a CUT, nós e algumas outras poucas organizações. A direção do PT adotou uma política que tem a ver com isso que nós acabamos de falar, sobre o imperialismo, que é uma política baseada numa ilusão. A ilusão de que a queda do Lula, a queda da Dilma e a prisão do Lula e a perseguição ao PT são o produto de intrigas de tipo eleitoral dos inimigos do PT dentro das instituições. Não é assim. Nós estamos diante de um golpe de Estado, e o golpe de Estado, ele visa, né, retirar a esquerda nacional do processo político por um longo período. Caso contrário, não teria sentido fazer esse golpe de Estado. Seria assim, né, na concepção atualmente vigente. A burguesia faz uma eleição em 2014, perde, aí derruba o governo, porque perdeu. Aí faz outra eleição em 2018, perde de novo, derruba o governo. Depois faz outra em 2022, perde e derruba o governo. Isso, logicamente, que não é um plano sério de nenhuma força política. Se você vai derrubar o governo, você precisa ter um plano que dê uma solução integral para o problema. Você não pode ficar nesse... esse plano seria até... O plano de ficar derrubando todo o governo que é eleito seria um plano até infantil. Se, vamos supor que acontecesse, né, numa hipótese, de que houvesse eleições, as eleições dessem vitória para o Lula e a burguesia derrubasse o Lula, esse país iria para uma conflagração. Não dá para fazer as coisas desse jeito, né? É uma política que levaria a uma crise nacional extremamente grande. Então, logicamente que o golpe, ele só não foi a fundo até agora, muita gente não compreende isso, por falta de condições, né? Ele, num certo sentido, ele está atuando, como falou o general Mourão, se referindo ao golpe militar, por aproximações sucessivas. Então, ele derrubou o governo, né?
aproveitou o choque inicial da derrubada do governo, subida do Temer, aquele clima, as manifestações fajutas, essa coisa toda, e aplicou uma terapia de choque. Aprovou a lei da terceirização, derrubou a CLT, mas aí colocou em pauta um monte de privatizações, mas aí a máquina não conseguiu avançar, em parte porque a resistência popular ao golpe foi crescendo, em parte porque há uma profunda divisão no interior da própria burguesia que deu o golpe. Essa divisão da burguesia não é nenhum segredo, não é nenhuma coisa teórica, ela está explicitada numericamente na votação do STF. Nós temos que ver isso daí. Então, quer dizer, o golpe, algumas engrenagens aí emperraram, né? E o golpe atravessa uma etapa em que ele não parou, ele não retrocedeu, mas em que visivelmente a gente vê uma certa turbulência. Bom, isso tudo de qualquer maneira significa que não se trata de você ficar depositando as suas expectativas no funcionamento das instituições legais existentes no Brasil. Você submete o impeachment ao Congresso Nacional e você vê que o Congresso Nacional foi totalmente corrompido pela política de direita. Alguns podem estranhar, porque o Congresso Nacional ser corrompido seria assim como chover no molhado, né? Supostamente ele já estaria mais do que corrompido antes. Mas acontece o seguinte, mesmo num Congresso corrompido, para realizar determinadas tarefas é preciso corrompê-lo todo de novo. Se o Congresso Nacional, esse Congresso que está aí, tivesse liberdade para votar, né, o resultado talvez aprovasse o impeachment igualmente, mas o resultado não seria tão simples, a crise seria muito maior. Sem a intimidação do Congresso, sem a corrupção direta de várias pessoas, sem chantagem, sem ameaça, etc. e tal, o Congresso não teria aprovado o impeachment, ou teria sido uma crise muito grande. Nós precisamos entender isso daí, porque o golpe não foi uma coisa democrática, o pessoal sentou lá e votou. Né? Se vocês estão me ouvindo aqui e estão falando, será que é verdade isso daí? Né? Nossa, um Congresso tão cheio, um bordel tão completo que nem esse daí, funciona do jeito que ele falou? Bom, basta vocês compararem essa votação decisiva, crucial, com a votação recente, a semana passada, no STF. Como é que foi a votação? Havia, né, na cabeça de todo mundo, uma maioria para conceder o habeas corpus ao Lula. É ou não é? Eu conversei com muita gente, participei até de debates, onde o pessoal falou que tinha certeza absoluta que o Lula ia ganhar, com o voto da Rosa Weber. Aí o que aconteceu? À medida que foi se aproximando, vem aquela pressão, isso que a gente... Vamos contar a primeira parte que a gente vê, né? Porque em política você sempre tem que contar com uma parte que você não está vendo, porque você não está lá. As pessoas que não estão acostumadas a fazer política prática em nenhum nível não conhecem isso daí. Mas, por exemplo, nós que somos um partido político, nós já participamos de vários acontecimentos e sempre existe, né, a parte de trás, que fica atrás do palco, onde ninguém vê. Sempre existe. E ali sempre acontece muita coisa importante e às vezes até meio violentas. Aí o que a gente viu? A gente viu uma pressão enorme da imprensa e inclusive ameaça de militares, que meio que assumiram o governo e falaram, ó, aqui tem que votar do nosso jeito, senão a coisa vai enfeiar de vez para vocês. O Congresso Nacional foi a mesma coisa. Teve todo tipo de coisa dessa natureza. A gente viu explicitamente a imprensa golpista atacando, etc. e tal, mas a gente não viu os bastidores. Alguma coisa a gente viu, por exemplo, que vários empresários colocaram um jatinho para buscar em casa gente que não queria ir votar. Não sei se vocês se lembram desse episódio, que 2 ou 3 falaram que não podiam ir, que estavam doentes e tal,
mandaram uma patrulha lá, arrancaram o cara de casa, botaram no jatinho e trouxeram no Congresso Nacional. Então, né, nós estamos aí diante de uma situação em que você não está vivendo através do funcionamento das instituições. Você está travando uma luta com forças que são extra-institucionais, estão fora das instituições e têm um controle sobre estas instituições de fora para dentro. Quer dizer, o regime, nesse sentido, em grande medida, é uma fachada, porque ele é controlado de fora. Acreditar que é possível progredir politicamente, reverter o golpe por meio dessas instituições, foi o maior erro da direção do PT até o momento. Tudo bem, vamos fazer aqui um desconto, né? Todo mundo precisa também aprender pela experiência. A direção do PT achava que não era possível que a Dilma Rousseff fosse derrubada. Ela aprendeu que não só era possível, como ela foi efetivamente derrubada. Depois eles achavam que o Lula era intocável. Aí ele foi condenado, daí achavam que ele não ia ser preso. Aí ele está preso. Agora eles acham que ele vai sair na semana que vem. Quando tudo indica que ele não vai sair nos próximos anos. Então, quer dizer, as pessoas vão pela experiência vendo que, na verdade, o terreno de ação que elas haviam pensado que existia não é assim, é assim. É uma frestinha que você talvez, em alguma que outra coisa menor, você consiga passar, mas na maior parte das vezes você não vai passar. Foi por isso que a direção do PT não conseguiu reagir à altura à campanha, né, insidiosa da direita sobre a corrupção. Acabaram aceitando essa campanha em muitos casos, achando assim, né, instituições, todo mundo é contra a corrupção, quem que vai ser a favor da corrupção e tal. Quando, na verdade, o problema não era esse, se você é a favor ou contra a corrupção. Né? Corrupção era só uma cortina de fumaça, não tinha realidade nenhuma. Se você é a favor de uma cortina de fumaça, você ou está enganando o povo, ou você é uma pessoa totalmente iludida. Né? Ou você está iludindo os outros, ou você está iludindo a si mesmo. Cederam um terreno enorme diante da campanha contra a corrupção. Aí veio a campanha da corrupção levou dirigentes do PT a serem condenados num processo totalmente fraudulento, foi o processo do Mensalão. Totalmente fraudulento. Mas um monte de gente teve medo de se opor a esse processo, teve gente que se opôs, né? Na imprensa progressista, digamos assim, teve quem se opôs, mas a maior parte dos setores políticos ficaram com medo de se opor por causa da propalada, famosa opinião pública. Quando a Dilma caiu, também a reação não foi à altura. Eles achavam que o problema poderia ser resolvido por articulações de bastidores no Congresso. Né? O PT finalmente está no governo há muito tempo, conhece os deputados. Né? O que eles não conheciam era a articulação, não tinham conhecido até então, não tinham visto, era uma articulação, né, subterrânea, digamos assim, para efetuar um golpe de Estado. Isso eles não tinham visto e foram pegos totalmente de surpresa, porque eles contavam com o funcionamento, digamos, habitual das coisas. Deixaram que o golpe, acabaram não reagindo à altura na derrubada da Dilma. Tiveram a oportunidade de mobilizar amplamente e não mobilizaram porque acreditavam que o problema pudesse ser resolvido de outra forma. Na questão do Lula aconteceu a mesma coisa. Né? Eles viveram a ilusão de que o Lula não ia ser preso. Agora o Lula está preso. O último episódio dessa política, para resumir a questão, foi o que aconteceu no sábado. Né? O Lula foi para São Bernardo,
não se entregou imediatamente, o que mostra, né, que vários setores do PT e até o próprio Lula, numa certa medida, começam a perceber que a situação é diferente do que parecia para eles, né? Que a situação está se transformando numa situação crítica. E aí, por uma série de avaliações que são mais ou menos típicas do PT, os advogados falaram que era melhor do ponto de vista jurídico, que nunca é um conselho, nunca não, mas normalmente o conselho jurídico não é o melhor conselho político, tá? Essa é uma coisa que a experiência já mostrou inúmeras vezes. O advogado ele sempre tem o seguinte instinto: não vamos desafiar o juiz, porque o juiz no Brasil ele é uma espécie de Deus, né? Se você entrar num tribunal, o juiz perguntar para você se você fala tailandês, se você falar que não, ele vai ser capaz de ser condenado por isso. Tudo pode acontecer. Quem já esteve num tribunal de verdade sabe como é que é isso daí. O poder totalmente discricionário de um juiz no Brasil. Veja o Sérgio Moro. Aparentemente, com o conselho jurídico, o Lula decidiu se entregar. No que ele decidiu se entregar, os militantes do PT que estavam lá decidiram não entregá-lo e bloquear a saída dele, o que foi uma coisa muito espantosa, digamos assim. Não foi espantoso porque nós, num certo sentido, não tínhamos previsto essa possibilidade, mas, digamos assim, foi uma coisa muito interessante do ponto de vista político, porque mostrou, né, como a tendência à resistência ao golpe se desenvolveu nesse período. Como há setores expressivos das bases que estão militando contra o golpe, que chegaram à conclusão de que não há nenhum outro caminho a não ser resistir ao golpe mesmo. Colocar o golpe em xeque. Não aceitar esse jogo de legalidade, né, onde o juiz só apita para o time adversário. Decidiram botar um paradeiro nisso daí, né? Aí eu acho que a direção do PT e o próprio Lula cometeram um erro ao escapar do pessoal e se entregar de qualquer maneira. Mas esse episódio, ele é cheio de significados políticos, ele é muito importante. Primeiramente porque, como eu disse, ele mostra a evolução da consciência de um número grande de pessoas. Né? Ali no momento em que o Lula decidiu se entregar, a manifestação era relativamente pequena. Coisa de 1.000 pessoas no máximo. Mas nos dias anteriores, aquilo lá estava muito mais lotado, com alguns milhares de pessoas. E o espírito de todo mundo era o mesmo espírito. Se, por exemplo, houvesse ali não cerca de 1.000 pessoas, mas 15.000 pessoas, Lula não teria saído de lá nunca. Né? Quer dizer, a disposição das pessoas de lutar, e de lutar de uma determinada maneira, mudou totalmente nesse período. Né? Num primeiro momento, quando a Dilma sofreu o impeachment no Congresso Nacional, tinha gente chorando tudo. Agora o pessoal largou isso daí, já se adaptou à situação, compreendeu a situação e está disposto a travar uma luta de maior envergadura. Isso está aí, é uma evolução. Não foi revertida pelos acontecimentos e tende a se aprofundar. Esse é o primeiro dado muito importante. O segundo dado importante do que aconteceu no sábado é que a mobilização colocou em xeque o golpe pela primeira vez. Foi a primeira vez que os golpistas ficaram no impasse. A decisão do próprio Lula e a manifestação colocaram o golpe no impasse. Quer dizer, o pessoal olhou e falou: e agora? Como é que nós vamos fazer cumprir uma ordem judicial, né, de prender o Lula nessas condições? Não é possível. Quer dizer, possível é,
Eles poderiam ter juntado uma força policial muito grande, entrado lá e provocado um banho de sangue, vamos supor. Só que aí é que acontece frequentemente na política. Não basta você ter força, você precisa sustentar o uso da força. Se eles fizessem isso lá em São Bernardo, o golpe poderia descarrilhar completamente. Por isso eles hesitaram. Eles esperaram, eles negociaram. Quem acompanhou a imprensa burguesa no momento que o Lula foi para São Bernardo e tudo mais, viu o clima de suspense que se criou. Aquele clima de e agora? O que nós fazemos? Se o Lula tivesse ficado lá e desafiado a legislação, seja com repressão, que teria que ser uma repressão muito dura, seja sem repressão, a situação, o caldo ia entornar. É nesse sentido que eu digo que a resistência do pessoal em São Bernardo colocou o golpe em xeque. Foi a primeira vez. Poderia ter acontecido antes, poderia ter acontecido, por exemplo, que na votação do impeachment o pessoal ocupasse o Congresso Nacional e não deixasse votar. Teria colocado o golpe em xeque. Poderia ter acontecido isso na votação do Senado. Poderia ter acontecido isso no julgamento do Lula, nas 2 vezes que houve ato em Curitiba. Poderia ter acontecido isso no TRF4 em Porto Alegre. Não aconteceu em nenhuma das vezes, né? E a direção do PT apostou numa outra linha política. Mas o importante, o que é? O importante não é... A importância dos acontecimentos, ela deve ser medida também pelo efeito que ela causa. Uma derrota, por exemplo, ela tanto pode ter um efeito estimulante, como ela pode ter um efeito de fazer retroceder o movimento. Isso é uma coisa que nós temos que entender bem sobre a política para não ter, né, uma visão esquemática da qual foi derrotado, retrocedeu. Né? Um dos exemplos que eu sempre tenho na cabeça é o que aconteceu na Irlanda. Né? Na Irlanda, em 1916, uma unidade entre os nacionalistas irlandeses e os setores do movimento operário promoveram uma insurreição em Dublin, na época da Páscoa. Hoje ficou conhecido como Levante da Páscoa. Bom, a revolta foi completamente esmagada. Né? Inclusive foi reprimida de uma maneira muito brutal pelos ingleses. Muito mais brutal do que a polícia poderia fazer, né, em São Bernardo do Campo. Muito brutal. Todos os principais líderes, com exceção acho que de um só, foram executados. Quer dizer, a princípio teria cortado a cabeça do movimento. Só que isso aí foi isso daí estimulou a luta pela libertação irlandesa em toda a Irlanda, que acabou sendo vitoriosa, ou parcialmente vitoriosa se a gente considerar que eles deixaram de fora, né, a província do Ulster, que hoje é conhecida como Irlanda do Norte. Mas foi vitoriosa numa grande medida. Então, quer dizer, nem sempre a derrota é o início de um retrocesso. Tudo depende da curva do movimento, de como as coisas estão andando. Bom, essa derrota atual foi uma derrota indolor. O Lula se entregou, o pessoal ficou com muita revolta de ter fracassado em impedir a prisão dele e tudo mais, mas é óbvio que a tendência de luta, ela aumentou. E muita gente muito mais gente do que antes, está chegando à conclusão de que para enfrentar o golpe, não adianta contratar um advogado e esperar uma votação no STF ou no Congresso Nacional, que é preciso colocar o golpe em xeque. E mais, as pessoas talvez não tenham tirado a conclusão, mas até elas viram o golpe ser colocado em xeque no ABC. Muita gente que esteve lá tirou a conclusão de que dava para colocar em xeque o golpe, o que é uma conclusão muito importante. Se nós entendemos, né, que todo movimento de luta, todo movimento revolucionário progride, né, através das experiências que os setores que lutam estão fazendo,
no final das contas, embora a prisão do Lula seja uma coisa muito ruim, do ponto de vista do movimento, o que nós temos é um ascenso do movimento e não um retrocesso. E essa é a questão mais importante em relação ao que aconteceu no sábado, né? Lógico que tem muita gente que não se conforma com a coisa até agora. Mas nós vemos, por exemplo, a tendência do pessoal ir para Curitiba, né? A prefeitura de Curitiba, que é um cafajeste chamado Greca, um direitista, já falou que vai multar cada pessoa lá em 500 mil, já é um sinal, né? É aquele famoso sinal de que o sapato está doendo. Porque senão deixa o povo lá. A direção do PT se deslocou para Curitiba, que eu acho positivo, mantém o acampamento, apesar de que com muita bobagem ainda da linha política atual, né? Esse negócio de mandar cartas para o Lula e tal, isso é tudo... Os que gostam disso daí vão me desculpar, mas é uma bobagem. Isso aí não vira nada, não faz acontecer nada. Não adianta nada, né? É só, digamos assim, na melhor das hipóteses, você aparece um pouquinho na imprensa golpista. Pouquinho. Ou nada também, né? Não adianta dançar, não adianta cantar, não adianta dar bom dia para o Lula e tal. Precisa reunir o pessoal, né, para que a burguesia, no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, se sinta ameaçada pela mobilização popular. Quer dizer, a mobilização popular precisa ser uma mobilização que efetivamente ameace e seja capaz de evoluir para colocar em xeque os golpistas e a direita. Caso contrário, nós não vamos resolver essa parada. Não adianta também a gente simplesmente fazer uma ação isolada lá. Por exemplo, Sem Terra fizeram vários trancamentos de estrada. Na medida que são um movimento amplo, é excelente, porque mostra, estimula o crescimento do movimento. Mas uma ação isolada dessa não vai resolver. O que é preciso é uma grande mobilização, né? Aqui é importante a gente enfatizar a questão do número, que é onde a mobilização está falhando, né? Por exemplo, uma questão em São Bernardo que era muito patente era o seguinte: se a resistência do Lula se entregar ali demorasse 2 dias mais, e a mobilização seria muito grande, né? Esse é muito importante. Eu ouvi aí vários comentários de organizações de esquerda, a maioria delas que não lutou contra o golpe, meio que festejando o acontecimento, porque todo mundo acha, há várias organizações que acham que se o PT for derrubado pela direita, elas vão faturar. É como a gente acreditar que se os ingleses, franceses e norte-americanos ocuparem a Síria, né, é um grupinho que está lá dentro da Síria que vai ser beneficiado, que é totalmente absurdo, né? No mínimo, a gente tem que pensar como o Machado de Assis, é o vencedor as batatas, pelo menos as batatas, né? Quer dizer, o cara não pode esperar que o outro ganhe e você leve as batatas, isso é estranho demais, né? As batatas têm que ficar com quem ganhou, quem ganhou a briga, quem levou soco, quem levou paulada na cabeça e conseguiu derrotar o adversário. Mas, enfim, eles dizem o seguinte: veja, a classe trabalhadora não defendeu o Lula. Bom, aqui nós temos que explicar porque essas coisas confundem muitas pessoas. A classe trabalhadora, no último período, não conseguiu nem defender a si mesma, que dirá o Lula. E a lei da terceirização? Isso daí é um tiro de canhão nos trabalhadores. Os sindicatos, de todas as cores possíveis e imagináveis, não conseguiram fazer nada. Aí muita gente fala que é porque houve uma enorme greve geral e a CUT não chamou uma segunda greve geral. Não, a primeira greve geral já não foi tão forte. Poderia ter continuado a mobilização, mas não é que seria tão simples assim. Houve a votação da CLT e os trabalhadores também não fizeram nada.
Nem os trabalhadores, nem as suas organizações, e nem o PT. Numa parte, nós temos dois fenômenos que se combinam aí. De uma parte, nós temos uma política equivocada das direções. De outro lado, nós temos uma paralisia do movimento operário que já dura muitos anos. Ela poderia ser revertida com a prisão do Lula? Poderia e até pode, mas não de uma vez como todo mundo estava esperando. É preciso, né, ir tirando os trabalhadores dessa paralisia. Muita gente, muito sábia, né, fala o seguinte, que é que porque você não coloca a luta pelas reivindicações imediatas dos trabalhadores. Bom, foi colocada a aposentadoria, foi colocado a CLT, foi colocada a terceirização, não aconteceu nada, o tiro foi de pólvora seca. A fórmula mágica não funcionou. A não ser que a fórmula mágica seja rebaixar ainda mais, lutar por melhor comida no refeitório da fábrica, condução para o trabalhador, menos horas extras, quer dizer, quanto menor o nível de reivindicação, né, mais fácil seria provocar uma rebelião geral dos trabalhadores. Isso é um preconceito, né? É uma coisa que pode acontecer, que o movimento entre em luta por reivindicações muito imediatas, pode, existe, já aconteceu várias vezes. Mas na situação de paralisia que nós estamos, é absolutamente evidente que os trabalhadores isolados nas fábricas não estão em condições de travar uma luta muito séria. Não há praticamente luta nas fábricas, é muito pouca coisa. E quando essas lutas acontecem, são casos extremados. Querem fechar a fábrica, demitir 1000 trabalhadores, quer dizer, são coisas muito graves. E aí, mesmo assim, a luta é fraca. Então, nós temos que observar a realidade e ver que não é assim. Por outro lado, muita gente esquece que existe o fenômeno contrário. A política também desperta os trabalhadores. Né? É até, num certo sentido, para mobilizações de grande escala, mais comum do que a luta pelas reivindicações imediatas. Só que a agitação política, ela demora para surtir efeito, principalmente nas condições em que está o movimento operário brasileiro. E ainda mais com a falta de energia com que tem sido levada adiante essas mobilizações. Uma outra coisa, nesse sentido, que apareceu em São Bernardo, que é muito interessante, né? Vocês veem que o acontecimento está cheio de indicações importantes e fenômenos que começam a aparecer. É que, pela primeira vez nessas manifestações, a composição operária da manifestação era muito grande. O pessoal que tentou impedir o Lula de sair, na sua maior parte, eram operários. Tem isso daí também, porque os operários eles são bem mais decididos do que os movimentos estudantis, de classe média, em geral, né? Claro que há exceções para tudo. Então, o que nós deveríamos esperar é que uma agitação política séria, uma linha política correta que busque colocar em xeque o golpe, tenda a despertar a mobilização operária. Nós temos que entender que o Brasil, não só a classe operária está paralisada, como é um país muito grande, muito disperso, né? E isso daí cria condições mais difíceis para uma mobilização geral. A tendência no Brasil, pelo que a gente vê, é que a mobilização, ela demore bastante em relação aos acontecimentos, né? Eu tenho citado bastante um caso que é típico da história brasileira. O governo da República Velha, através de uma fraude, de toda uma campanha fraudulenta, ganhou as eleições. Foi essa vitória que deu lugar à Revolução de 30. Só que a Revolução de 30 aconteceu muito depois. E o estopim da Revolução de 30 foi um acontecimento que não estava conectado com esses acontecimentos, que foi o crime passional, né, do João Pessoa, que havia sido vice do Getúlio Vargas.
Mas ele não foi morto por motivos políticos nem nada. O governo já estava assegurado, já tinha ganho a eleição. Quer dizer, a revolução apareceu depois da derrota, bem depois da derrota. Porque, logicamente, é uma característica de um país com o tipo de cultura que existe, quer dizer, uma baixa cultura em geral da população, baixo nível organizativo e também pelas características geográficas e de desigualdade regional que existe no país, né? Por exemplo, não seria surpreendente que no meio de toda essa crise, que é uma crise cuja temperatura vem subindo, um acontecimento totalmente aleatório, totalmente incidental, despertasse aí uma grande mobilização. Nós já vimos isso, né? Quando a ditadura, depois das primeiras mobilizações, né? A mobilização estudantil de 77, as greves de 78, 79 e 80, ela impôs uma política recessiva cujo objetivo era paralisar o movimento operário. Aí nós tivemos 81, 82 e 83, 81 e 82, nós tivemos uma paralisia total das greves operárias. Total. Teve uma única greve importante, que foi a greve da Fiat do Rio de Janeiro, onde os operários ocuparam a fábrica, mas foi uma greve que ficou totalmente isolada. Aí teve a eleição, a oposição, que na época era o MDB, ganhou as eleições, PMDB ganhou as eleições, e explodiu em São Paulo uma rebelião de desempregados. Né? Uma coisa totalmente inesperada. Então, o que nós temos que fazer é continuar o trabalho de agitação política, de mobilização, de organização, até que se consiga, né, criar uma mobilização capaz de colocar em xeque o golpe, o regime político golpista. Nós temos apontado nesse sentido que é da maior importância a criação de comitês de luta contra o golpe, que nós temos impulsionado, né? É preciso criar um amplo movimento com todas as pessoas que estão dispostas a levar essa luta mais longe do que ela tem ido nesse momento. Essa é uma coisa fundamental. Nós temos que ver, né, de que, de fato, o 1º de maio nacional seja feito em Curitiba e que seja um gigantesco ato nacional. Nesse ponto, o tamanho é fundamental. Essa é uma coisa que muita gente não está entendendo e que a direção do PT meio que procura evitar. Mas, se nós queremos derrotar o golpe, tem que ser através de um amplo movimento de massas. Movimentos pequenos de minoria não vão derrotar golpe nenhum. A força que os trabalhadores e os setores que combatem o golpe têm é o número. Essa é a única força que eles têm. Né? Não tem mais absolutamente nada. A imprensa, ela é totalmente dominada pela direita. As forças de repressão totalmente dominadas pela direita. As instituições totalmente dominadas pela direita. A gente tem que opor a todo esse mecanismo golpista a força do número dos trabalhadores do povo. Não tem outra alternativa, não tem nenhuma outra possibilidade. Sobre a base do desenvolvimento dessas mobilizações, também, em algum momento, vai se recolocar a discussão da greve geral, né? Aqui eu queria reafirmar a nossa posição tradicional. A greve geral tem que ser uma greve de verdade. Pode até ter um dia de paralisação, outro como forma de ir acumulando forças para uma greve. Mas se a gente vai usar a greve geral como uma arma contra os golpistas, tem que ser uma greve até o atendimento
de um determinado conjunto de reivindicações. Senão não é uma greve para valer, é só uma demonstração que tanto pode ser uma demonstração de força, mas normalmente vai parecer mais como uma demonstração de fraqueza. E nós já vimos que os golpistas não têm. Se alguém está esperando a sensibilidade dos golpistas, está esperando por uma coisa que não existe, que eles não têm sensibilidade nenhuma. Eles têm medo que pode ser despertado por uma ampla mobilização de massa, mas sensibilidade não.